É um prazer estar aqui novamente, né, com vocês. Esse projeto lindo, maravilhoso. Sempre falo que a gente nasceu com um propósito, né? Deus nos fez com um propósito específico. E nesse propósito inclui tantas coisas que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que precisam, né? E, enfim, tem tanta gente que estão desesperados aí, precisando de uma resposta, ou de um abraço, ou de um sorriso, ou que seja para mudar a situação, né? Muitas vezes nós levantamos de manhã e estamos de mal com o mundo, né? Outro dia a gente levanta de manhã, nós queremos abraçar o mundo, mandar um monte de beijinho, né? E outro dia a gente está querendo matar um, né? E outro dia a gente quer ressuscitar um. É assim que vamos, né? Vai sucedendo as coisas. Então, vou falar do tema sobre a questão de como controlar nossas emoções, tá? Vou dar uma pincelada rapidinho aqui, né? E eu vou fazer a pergunta aqui. Vocês não precisam me responder, tá bom? Vocês são controlados pelas emoções? As emoções que controlam você ou vocês que controlam as emoções? Para pensar um pouquinho aí. Quem controla vocês? Vocês que controlam as emoções ou as emoções que controlam vocês, né? Então nós vamos falar desse tema porque as emoções é algo muito importante nas nossas vidas. A gente é feito de corpo, alma e espírito. A alma é onde está alojada as emoções. As emoções são os sentimentos, são os nossos pensamentos, são onde nós temos os sentimentos de dor, de tristeza, né? Tá tudo alojado aí. As emoções é que nos identifica também. Então, se nós não cuidarmos dela, vai ser um caos terrível. Então, tem muita gente sofrendo de problemas emocionais porque não sabe controlar, não sabe identificar, né? E controlar as emoções, olha, reconhecer que nem sempre estamos bem é uma forma de controlar as emoções. Às vezes a gente tem aquele papel de durona, né? Não, eu posso tudo, sou forte, venha o que vier, e você vai aguentando com as suas próprias forças a querer enfrentar as emoções. Mas a gente tem um limite. Nós somos um ser limitado, nós não somos um ser ilimitado. Ilimitado é só Deus, né? Então Ele é ilimitado, nós somos limitados, a gente não tem condições de... Tem coisas que não dá para aguentar. Nós sabemos até onde vai, né, a situação. Então, reconhecer que nem sempre estamos bem é uma forma de controlar nossas emoções. Controlar nossas emoções é um verdadeiro desafio. Não é fácil, mas também não é uma tarefa impossível. A gente não vai controlar tudo, a 100% as emoções. É impossível fazer isso. Não tem como a gente fazer. Mas a gente pode controlar o que sentimos, né? A gente não pode controlar o que sentimos, mas podemos fazer, né? Mas sim o que fazemos com o que sentimos. É diferente. Eu posso controlar, né? Aquilo que eu não posso controlar, o que sentimos, mas sim eu posso fazer com que aquilo que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo. É diferente. Vocês estão me entendendo, né? Então, eu não posso controlar as emoções que vêm sobre mim, tá? Mas eu posso fazer algo com aquilo que eu estou sentindo, que é com as minhas emoções, tá? Então, como controlar as emoções? Primeiro passo, reconhecer que não temos o poder de controlar emoções. Nós não temos esse poder, tá? Não temos o poder de controlar emoções ruins. Assim como nós não temos poder de controlar as emoções boas. Tá bom? Então o que acontece? Quando entendemos isso, passamos a reconhecer a importância da tristeza, da dor, da raiva. Porque se nós não dessemos tanta importância para isso, então por que existiria a tristeza, a raiva? Sabe? Né? Então, é tipo assim, se essas emoções não fossem importantes, elas não existiriam. Deus não faria a gente com o corpo, alma e espírito. Ao contrário,
Ele ia fazer a gente todo mundo feliz, vamos rir à vontade. Mas se nós não experimentarmos esse sentimento de tristeza, de dor, sabe? Como que a gente ia medir a questão da felicidade? Não ia ter como, né? A gente não ia mensurar a felicidade. Como é que a gente ia fazer isso? Como a gente poderia mensurar a felicidade se nós não tivéssemos esse sentimento, ao contrário, da alegria, tristeza, né? Então não teria como fazer isso. Pois é, se essas emoções não fossem importantes, a gente ia ser como... Já pensou se eu gostasse, por exemplo, do branco, só branco? Todo mundo gostasse do branco. O que seria das outras cores? Do amarelo, do vermelho, do azul? Não tem como, né? Então tem que ser, de repente, uma cor que eu não gosto, mas agrada a você, né, Márcia? Eu, por exemplo, sou anti-amarelo, não gosto do amarelo. Não gosto. Não tem nada contra o amarelo, mas eu não gosto do amarelo. Mas respeito quem usa. E tem pessoas que ficam lindas de amarelo, porque moreninho e tal. As pessoas falaram pra mim, não, você... Porque eu comprei uma camiseta esses dias atrás, fui obrigada a comprar uma camiseta esses dias atrás amarelo. Eu falei, ai meu Deus. Mas aí eu usei e o pessoal, nossa, ficou tão bem de amarelo. Mas eu olhava e não gostava. Depois eu olhei, pensei bem e falei, mas sabe que o amarelo fica bem pra mim mesmo? Olha, eu tô gostando. Aí peguei o amarelo, coloquei com esse verde aqui, com esse colar, fiz uma combinada, pronto, fechou. Acho que é a Jaque lembra, né, da camiseta. Né? E o pessoal falou, nossa, como você tá bonita e tal, mas eu odeio o amarelo. Aliás, foi uma concepção que eu coloquei na minha cabeça. Já quebrei uma crença limitante. Eu coloquei na minha cabeça que eu odeio o amarelo. E na realidade, o amarelo fica bem pra mim. Então, quebrei ali logo. Comecei a olhar o amarelo e vi o amarelo e ficava legal. Até que o amarelo não é tão ruim assim. Então, a gente tem que inverter as coisas, né? Dar atenção para as coisas. Por que eu não gosto? Gente, nós temos que aprender a fazer perguntas para nós mesmos. Quando acontecer alguma situação, pergunta, se enche de perguntas. Se enche, por que essa situação? O que eu preciso fazer para mudar isso? O que eu não estou fazendo e a coisa não está acontecendo? São perguntas que você vai falando para você mesmo, para você analisar, fazer com que o seu cérebro funcione. Então aconteceram certas coisas, né? Está acontecendo uma situação difícil, não agradável, você não teve um dia bom, o seu companheiro não chegou de bom humor no seu trabalho e de repente descontou em você. Então eu vou brigar com ele? Eu tenho que aprender a controlar aí. Eu tenho o sentimento de raiva, aquele sentimento de, pô, o cara não tem noção, a mulher não tem noção, vem com tudo em cima de mim, o que tem a ver com a vida dela? Dá vontade de trocar palavras também, falar um monte de coisa. Só que daí, como que eu controlo isso? Eu não posso controlar o sentimento de raiva que eu estou sentindo, mas eu posso reverter as coisas, posso chegar e começar a colocar no lugar da pessoa. Não, de repente, essa pessoa não teve um bom dia. Eu não sei o que está acontecendo na casa dela. Eu não sei qual o problema que ela está enfrentando. Foi um mau dia. Será que esse companheiro é sempre assim, todos os dias a mesma coisa? Ou de repente só foi nesse dia, ele amanheceu, né, levantou com o pé esquerdo, não deu certo o negócio. Então a gente tem que aprender, sabe, a analisar a outra pessoa também. Né? Eu sempre digo uma coisa, que controlar as emoções, primeiro, para você aprender a controlar as emoções, você tem que estar curado emocionalmente. Por quê? Porque o ferido sempre vai ferir outro. Principalmente quando existem os gatilhos emocionais negativos. O que é gatilho emocional? É aquilo que vem de conta com a sua ferida. Pabuf. Sabe, aqueles gatilhos que entram no seu coração, entendeu? Que vem em cima de você justamente na tua ferida, onde você está ferido, só que a feridinha guardadinha, tá ali, disfarçada. Aí vem pá. Então você tem que, né? Enquanto a pessoa está ferida, quando existem esses gatilhos emocionais, o que acontece? Ela vai automaticamente saltar. Eu falo assim, automaticamente ela vai soltar o índio que está lá dentro. Com a flecha e tudo, sem direito, com tudo. Ela vai soltar com tudo a flecha. Então, mais fácil o que é? Respirar, fazer a respiração,
acalma, vai no banheiro, lava o rosto, respira fundo e olha para o espelho e diz, sabe, não, eu posso. Eu quero saber o que está acontecendo. Será que a pessoa veio legal? Está passando alguma coisa na casa dela? Tentar ter essa empatia de colocar no lugar da outra pessoa. E aí perguntar. De repente deixar ela acalmar e chegar para ela e perguntar, eu vi que você está um pouco alterado hoje, posso te ajudar em alguma coisa? Quebra a pessoa aí. Quebra totalmente a pessoa aí. Posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso fazer? Será que você está passando algum problema? Se você quiser conversar, eu estou aqui à disposição para ouvir você, sabe? Se você não quiser também falar nada, posso te dar um abraço? Quebra a pessoa. Então, é assim que a gente vai controlando a parte ruim das emoções quando vem, entendeu? É dessa forma. Então, a inteligência emocional nada mais é o fruto do espírito. Ela foi descoberta muitos anos atrás por Daniel Goleman e ele começou a usar a inteligência, ele descobriu sobre a inteligência emocional e a inteligência emocional nada mais é aquilo que está na Bíblia, que é o fruto do espírito. Domínio próprio, mansidão, perseverança, fé, longanimidade, os 9 que está lá. É a inteligência emocional. Uma vez que eu estou adquirindo, eu estou usando o fruto do Espírito, eu estou adquirindo uma inteligência para o meu espírito. Quantos casamentos são destruídos porque as pessoas, elas perdem o domínio próprio, sabe? Recentemente eu dei um seminário fiz um seminário durante um mês, falando sobre mulher, design divino, e a gente trabalhou muito essa área na questão. O problema é que as mulheres, né, com o movimento feminista, perdeu a sua essência. Por quê? Porque é a competição entre homem e mulher. Deus não fez o homem e a mulher para viver competindo. Se a gente ler lá em Gênesis, nós vamos descobrir 12 fatos de igualdade de Gênesis. Não é de gênero não, tá? Igualdade de Gênesis. 12 fatos. Por que Deus criou o homem e a mulher? Quando Deus fala a palavra homem na Bíblia, ele está referindo à humanidade em geral. Então o que acontece? Sabe, por falta de domínio próprio, acontece muito divórcio. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes do homem. Mas aí o que acontece muito é a competição entre homem e mulher. O movimento feminista ensinou que nós temos que ter igualdade, que nós temos que fazer tudo que o homem faz. Meu esposo, ele é fã aquele combate lá, canal de combate da UFC, né? Ele é fã. E tem mulheres lutando. Gente, eu não sou contra as mulheres lutarem, mas eu acho assim que perde totalmente a feminilidade da mulher. Deus nos criou não para esse fim, para competir. Então aquilo uma mulher dentro de um ringue, entendeu? Lutando com a outra, arrebentando a cara, saindo sangue para lá e para cá, sabe? E elas como dizendo, do jeito que você faz eu também posso. É uma competição. E além da concorrência que tem entre o homem e a mulher, nós não fomos feitos para competir. Nós somos feitos para imagem e semelhança de Deus, né? Na igualdade somos. Na igualdade entre homem e mulher somos imagem e semelhança de Deus. Os dois é imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos para ser portadores da glória de Deus. Então essa competição, esse movimento que está surgindo por aí, foi totalmente para descaracterizar o projeto divino de Deus, de nós mulheres com os homens. Quando fala lá em Gênesis que o homem deixaria pai e mãe e vice-versa, a mulher deixaria pai e mãe para unir-se ao homem, essa ideia fantástica veio de Deus. Por quê? Porque era para ensinarmos como relacionar. Porque o homem não foi feito para viver só, sabe? A sexualidade é diferente do sexo. A sexualidade é a questão de relacionamento em comum. Então Deus pensou na sexualidade para nós relacionarmos, porque a necessidade de nós seres humanos é de relacionar um com o outro. Então, sabe? E aí nós competimos.
Porque não entendemos o outro, estamos feridos. E muita gente que já passou por outros casamentos, quando entra, já vem com a carga toda em cima, o outro vem com a carga também. Imagina dois carregados, se chocando, 24 horas. Dois feridos, né? São dois feridos, estão se chocando um com o outro, entende? Um não foi curado emocionalmente, o outro não foi curado emocionalmente, não controla as emoções, porque estão feridos, porque vem os gatilhos emocionais negativos. O que acontece? Pega fogo a casa. Então um quer falar, outro quer falar mais, outro quer ter razão, outro não quer ter razão, e assim vamos indo. Então é preciso, esse domínio próprio é necessário nós termos, o domínio próprio, sabe, nas palavras, nas atitudes. Como eu falei a princípio, nós não temos como dominar 100% nossos sentimentos, mas nós temos como fazer com que essas coisas melhorem, né? O que fazer com aquilo que eu estou sentindo? Essa é a palavra. Como que eu vou fazer? Fazendo perguntas, respirando fundo, lavando a carinha com água fria, ou saindo, dando uma volta, e aí pensando na situação e se colocando no lugar da outra pessoa. Segunda coisa, aceite que nem sempre podemos controlar tudo. Nem sempre podemos controlar. Normalmente as mulheres, elas são controladoras, elas querem controlar tudo e acaba tropeçando. Sabe? Porque achamos que nós somos o bambambam e podemos controlar daqui, controla dali, aonde perdemos as estribeiras. Sabe? Então temos que reconhecer que nós não temos controle de tudo. Lembre-se que controlar nossas emoções não é algo 100% garantido. É apenas, do mesmo modo, outras questões da vida não poderão ser controladas. Por exemplo, uma pessoa que falece, nós não podemos controlar a morte. As emoções também não podemos ter 100% garantidas no controle. Então são emoções, são coisas que vai acontecendo na vida da gente que fora do nosso controle. Então o que nós temos que aprender com isso? Aquilo que eu posso fazer, que está no meu controle, no meu domínio, eu faço. Aquilo que eu não posso, então por que a gente inventa e quer fazer? E aonde quebramos a cara? Por quê? Porque queremos estar sempre no auge, sempre querendo dominar, né? Esse domínio aí. A questão de competir, esse poder de controlar tudo, pois temos nossos limites e falhas. É libertador. Quando você reconhece que nós não temos o controle de tudo. Quem tem o controle de tudo nas mãos é Deus. E nós não somos Deus. Então, quem tem controle, eu reconheço, eu não tenho controle de tudo. Isso saiu fora do meu controle, estou reconhecendo. E reconheço, através de reconhecer que eu não tenho controle, minhas limitações, as minhas falhas. O orgulho faz com que as pessoas não reconheçam as falhas. Não reconheçam que falharam. Não reconhece que o outro está dizendo algo, igual no caso que ela explicou aqui agora. Entende? Sabe, se ela não parasse e pensasse, analisasse, não usasse o domínio próprio, não tivesse essa inteligência emocional, ela ia cometer outro erro, quer dizer, ia fazer a vontade dela, né, aquela criança interior ainda que não foi curada, ia ter aí uma casinha, ia perder dinheiro, a coisa não ia funcionar, o marido talvez ia arrumar isso por força, porque para ter o prazer de fazer as coisas para ela, ou para que a mulher não enche tantas paciências, né? Então ele ia fazer. Mas sempre. Então aí é a hora de você pensar, de você raciocinar, não, será que é bom para mim? Se ele está dizendo, é por algo. É porque ele quer fazer o melhor. Ele tem algo melhor ou porque ele tem razão. Mas como nós não queremos ficarmos por baixo, então a gente sempre vai em contra. Não, a gente quer ter razão. Sabe? E os homens, eles não é igual a gente de maneira alguma, em muitos aspectos. E nós temos que entender essa diferença para podermos controlar tudo isso, né? Então, é isso que nós temos. Primeira coisa, nós também temos que aprender a nos auto-reconhecer. O autoconhecimento é algo muito bom. Por quê? Porque com determinados anos nós vamos perdendo a nossa originalidade e vamos sendo cópias. Já falei isso aqui uma vez. E vamos sendo cópias. E cópias falsificadas e cópias baratas. Vamos perdendo aquela essência verdadeira. Então, quando eu volto e começo a analisar e tentar, né, ter um autoconhecimento, eu preciso me conhecer.
Voltar à origem. Voltar à origem. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu tenho limites, que eu sou limitada, e eu preciso reconhecer que eu tenho falhas, entendeu? Que eu não sou perfeita. E eu preciso reconhecer também que as coisas não são do jeito que eu quero que seja. As pessoas não são iguais a mim. Eu não posso exigir de alguém, entendeu? Fazer algo que cabe a mim fazer. Eu não posso exigir das pessoas esse tipo de coisa. É como levar uma empresa. Eu tenho a forma de lidar com as coisas, mas de repente aquela pessoa que está trabalhando para mim é bem diferente o oposto. Então eu tenho que se colocar no lugar dela, ir no nível dela e ver o que está acontecendo. Para então entender e ela abraçar a causa da minha empresa, vestir a camisa, como diz, né? Então aí nós caminharmos juntos. No casamento é igual. Você vai vestir a camisa do seu esposo, ele vai vestir a sua camisa, entendeu? Os dois vão caminhar juntos. De uma forma de pensamentos juntos para chegar no bem comum. Então acaba acontecendo o quê? Que a pessoa começa... É difícil viver a dois, não é fácil. Cada um vem de uma estrutura, né? Vem de lares diferentes da gente. Nós temos um pensamento cultural, às vezes, também. Isso choca bastante. A forma que o outro foi educado não é a mesma forma que eu fui educado. Então choca, sabe? E aí eu tenho que me colocar no lugar do outro. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que olhar para ele. Não, ele está tendo essa atitude porque também ele não teve isso. O que ela vai fazer quando casa? Ela vai querer mandar. Ela vai querer mandar. E o homem, se você fazer um tipo de coisa, vai chocar com ele, porque o papel do homem em si, o natural dele, é ser o sacerdote da casa. Entendeu? É o seu sacerdote. A partir do momento que eu faço a inversão de valores, as coisas começam a dar errado. Então eu tenho que valorizar o meu companheiro. A mulher ela consegue muitas coisas, só ter sabedoria para agilizar, para atuar. Porque a mulher sendo sábia, a palavra de Deus fala, essa mulher sábia edifica a casa. E a tola destrói. Eu tenho que conhecer meu esposo e saber o que gosta e o que não gosta. Sabe? Então tem um esforço maior pro lado da mulher. Claro que o homem em si, ele tem um orgulho natural deles, sabe? Essa competitividade que tem, essa competição que tem entre o homem e a mulher, já vem de anos, né? Então o que acontece? Eles não querem ficar por debaixo, porque eles acham que se eles, da forma que você falar, se você não usar a inteligência emocional para lidar com eles vão falar assim, pô, tá me mandando, quem é, né? O que esses outros vão pensar de mim, porque eu estou sendo, né, mandado, qual mandado da mulher, entendeu? Então eles têm muito cuidado com isso. Diferente da mulher. Que se doa, né? Que se doa, entendeu? A mulher. Então a responsabilidade de uma casa, gente, não é 100% do homem. É uma pequena porcentagem do homem, mas a maior parte da mulher. Por isso que a Bíblia fala, enfatiza muito, a mulher sábia edifica a casa. Porque o homem, ele é bruto. A mulher, através da sensibilidade dela, por isso que Deus criou as mulheres, para mostrar a glória dele através da nossa sensibilidade, porque Deus é sensível. O Espírito Santo é sensível. Ele mora dentro de você. Qualquer coisa que você fizer vai estar machucando o Espírito Santo, vai estar ferindo o Espírito Santo. Então a mulher representa o Espírito Santo na sua sensibilidade, porque ele é sensível. Ele é uma pessoa que mora dentro de você, ele é sensível. Então imagina essa sensibilidade. Eu não tenho sensibilidade de não escutar, de não ouvir, sabe? Então a responsabilidade é nossa. Isso, mas é tanto desgaste. Eu vejo bastante comentário quando eu falo sobre isso. O pessoal fala, é tão difícil, eu não quero mais casar, porque é tão difícil lidar com homem. A mesma coisa eles pensam da gente. Eles não pensam diferente de nós. É tão difícil, acho que não vou, mas não vive sem. E nós não vivemos sem ele. Fala a verdade. Sabe? Por quê? Porque Deus nos criou para isso, para nos relacionar. Por isso dessa necessidade de relacionarmos. Por isso que Deus estabeleceu o casamento. Porque Ele sabia que nós íamos sentir essa necessidade de estarmos juntos, de abraçar e tudo. É só ter uns ajustes aí.
botar tudo, né, e tal, e entender o outro de uma forma, sabe, se colocando sempre, se coloca sempre no lugar do outro, sempre, se coloca sempre. Por que ele agiu dessa forma? Por quê? E não guarde mágoa. Gente, guarda dinheiro para viajar. Melhor coisa do que guardar mágoa. Guarde dinheiro para viajar, mas não guarda mágoa. Ressentimento. Mágoa é sabe? sinônimo de doença. Então, aprenda a lidar com isso, com as emoções. Uma vez que aconteceu alguma coisa que te feriu, que te falou alguma coisa áspera e tal, respira fundo, analisa, para pensar e fala, poxa, não teve um bom dia, sabe? E olha, decide livrar-se rapidinho dessa tristeza no coração, entendeu? Faz alguma coisa para mudar o chip aí, né? A Bíblia é plena, ela é completa, ela é um manual completo para tudo na nossa vida, tudo. Se nós examinarmos a Bíblia, entendeu? E trazer para nós, no dia a dia, colocar em prática, tudo vai bem, sabe? O problema é que nós somos, às vezes, até, sabe, negligente. A gente lê, sabe que tem que fazer algo, mas não faz. Nós não fazemos. E aí que está o problema. A Bíblia tem que ser ouvida e colocada em ação e praticar. Uma vez que eu li, ou eu escuto, né, eu vou praticando aquilo, sabe? Eu gosto muito de Provérbios 31. Eu gosto muito de Provérbios em si, em geral. Às vezes eu faço estudo, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então são 31 dias que você vai ter um mês inteiro, né, terminado em 31, que você vai poder esmiuçar o Provérbios. Então tenha assim na mente de um dia fazer esse tipo de estudo em casa e comece a escrever aquilo. Eu tenho tudo escrito na minha Bíblia e também tem meu caderninho e tal de escrever. Então eu fiz um estudo de Provérbios. Gente, tanta riqueza tem ali dentro de Provérbios. É um manual maravilhoso, completo, ali fala de tudo. De tudo. Sem faltar um ponto e nenhuma vírgula. Então, só não faz aquilo que está dizendo ali, porque nós temos preguiça muitas vezes, não queremos usar esse tipo de coisa. Mas se nós colocarmos em prática, a hora que você está lendo, e você começa, não, eu vou colocar isso aqui em prática. Eu vou fazer funcionar isso daqui. É preciso fazer. Então eu vou me adaptando, eu vou me disciplinando. E cada vez que eu vou fazendo algo, entendeu? O poder da ação é muito importante. O poder da ação quebra qualquer coisa. Então, quando eu faço, eu estou atuando, estou agindo. Então, para quem não conhece Deus, tipo assim, o universo está me favorecendo. Quando eu tenho o poder da ação nas minhas mãos, favorece. Deus no espiritual está me favorecendo, porque eu estou atuando. Sabe? Quando não atuo, então ele não vai fazer nada, porque a parte dele ele já fez. Agora cabe nós fazermos, porque se fosse tudo esperar por Deus, ele não faríamos nós com inteligência. Não faríamos nós racionais, faríamos nós robôs. Não é assim? Um bando de robôs que não pensaria nada, que clicava lá e lá do alto, lá de cima, plim, faz isso, não sei o quê. Entendeu? Não, ele nos deu essa capacidade. Né? Somos um ser racional. E ninguém nasce treinado, nós vamos treinando cada dia mais, nos treinando cada dia mais. Então vale a pena. Terceira coisa, saiba escutar e analisar suas emoções. Como que eu faço isso? Escuta. Como que eu escuto? Na hora que aconteceu a coisa, para, pensa e analisa. Escuta suas emoções. Por que naquele dia está acontecendo isso com você? Por que você acordou triste? Não tem dias que você acorda triste e você não sabe por quê? Não já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo, de acordar e ter um dia pesado, um dia triste, um dia que dá vontade de só chorar e você não entende por quê. Então, na hora de sair de cena um momentinho, ir lá no meu quarto, um lugar lá secreto e começar a analisar. Eu dou risada que meu neto, ele é muito observador, ele fez 8 anos agora. E um dia eu estava assim, triste em casa. E eu sou muito assim, brincar com ele, a gente se diverte muito. E aí ele olhou assim, vovó, ele tinha mais ou menos uns 6 anos. Ele disse assim, vovó, hoje não é seu dia, né? Você não tá legal. Aí eu falei assim, e eu não sei porquê. Aí ele virou assim, você já perguntou por que você está assim? Aí eu falei, ui, criança nos ensina tanta coisa.
Aí eu falei, ele falou assim, vai que você fez alguma coisa errada e você não sabe. Eu falei, sabe que é verdade, Vitor? Eu vou entrar no meu quartinho depois, quando você for embora, e vou perguntar. Ele falou, pergunta ao Papai do Céu o que você fez. Vai que você fez alguma coisa errada e você não sabe. Falei, foi o que eu fiz. Quando ele foi embora, eu entrei no meu quarto e falei, Deus, por que eu estou triste? O que o Senhor quer me ensinar? O que está acontecendo comigo? E eu fiz uma autoanálise ali naquele momento, comecei a parar e pensar e comecei a escutar minhas emoções. Sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Leva tempo, leva. Mas se eu não fizer isso, entendeu? Eu vou criar uma raiz aí dentro e isso vai aumentando e quando chegar já é tarde. Quando a coisa explodir já era. Né? Com o passar do tempo, você vai ter uma visão racional sobre as situações. Quando você escuta suas emoções, você para esse tempo. Perceberá as repetições e controlará a sua forma de se portar diante das emoções. Então você vai aprender a se comportar diante das emoções. Oi, apareceu tal coisa? Agora eu já sei como controlar. Por quê? Porque cada um de nós temos um ponto débil, de debilidade. Eu tenho que descobrir qual é o meu ponto débil. Então, se de repente naquele dia atacou meu tempo débil, quando vier alguma coisa relacionada a isso, você já sabe, opa, aquele dia aconteceu a mesma coisa, então agora eu já sei como controlar. Esse é meu ponto débil. Então aí eu vou aguentar firme porque eu tenho que controlar isso daí. Entende? Não se deve brincar com o ponto débil, sabia? Porque aí é onde tem as nossas debilidades, não se brinca com a debilidade. É onde dá rasteira. Legal, né? Fale e escreva o que sente. Eu tenho esse hábito de escrever tudo. Eu tenho. E é uma ótima terapia. Eu até ensino para as pessoas fazerem quando eu estou fazendo terapia com elas. Fale. Ou então procure alguém para conversar. Mas nada melhor é você e você. Sentadinho de noite ali, pega seu caderno e começa a escrever tudo que está dentro de você, nas suas emoções. Hoje foi assim, tipo um diário. Hoje foi assim, aconteceu isso comigo, eu me irritei, fulano me fez isso, me fez isso, me fez isso. Então eu olhando, né, eu vou ver diferente a coisa. Eu vendo, eu falando ali, fale e escreva o que sente. Você pode conversar com alguém de confiança, tá? Mas eu falo pra você, isso funciona pra mim, eu escrever funciona pra mim. Não sei, de repente pode funcionar pra vocês, mas pra mim é ótimo. Eu me dou bem escrevendo do que falar com alguém, do que me abrir totalmente com essa pessoa, ou com uma pessoa de confiança. Então eu escrevo. Eu vou de noite, ou de madrugada, eu levanto e vou orar e começo a escrever as coisas. E vou colocando tudo ali. Depois eu repasso e falo, nossa gente, era tão simples isso para ser solucionado e aquele dia quase botei a casa abaixo. Né? Então a gente tem que ter falar do que sente é uma forma de criar uma descarga emocional, né? Muito poderosa. O mesmo vale para a escrita, mesma coisa. Então, cria uma descarga poderosa. Sabe por quê? Porque você está soltando, tirando tudo que está dentro de você, sabe? Falando tudo aquilo, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Falar faz bem. Escrever é melhor ainda. Para mim, eu estou dizendo, mas tenta vocês um dia fazer, tá? Funciona, perdão. 5 coisas, já estamos terminando. Pratique o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma chave de algum modo para controlar suas emoções, para conhecer seus pontos fortes e fracos. Nós devemos nos conhecer. Por isso que eu falei a princípio, né? A gente precisa nos conhecer para nos controlar também. Se eu não me conheço, não sei qual é o meu ponto frágil, qual a minha debilidade, eu não tenho como ajudar nas minhas emoções. Controlar isso, ter esse equilíbrio emocional. Então eu tenho que descobrir como sou, sabe? Fulano faz uma coisa, o que ele faz que eu não gosto? Ele faz isso, como no caso dela. O que ele fazia? Não fazia cama. E você ficava com raiva, não é isso? Entendeu? Então, o que eu posso fazer para reverter essa situação? Para ser favorável para mim? Usar a inteligência emocional. Parar, pensar
a analisar e analisar meu cônjuge, ou analisar a pessoa que está ali relacionando comigo e ver o que pode ser feito para mudar a situação. Estão entendendo? Então, conhecendo o seu ponto fraco, conhecendo o seu ponto débil e seus pontos fortes também, cada um de nós temos pontos fortes e débil, né? Frágil. Então, o que acontece? Cada um de nós também temos o nosso superpoder. Para pensar em qual é o meu superpoder. Como utilizar esse superpoder. Super-homem tem um poder imenso. Voa, faz isso, faz aquilo, para carro, para caminhão, tal. Mas ele tem uma parte débil. É frágil numa coisa. A debilidade dele qual é? A criptonita, uma pedrinha pequenininha. Chegou perto do Superman, acabou o Superman. Dominou ele. É a debilidade dele, a criptonita. Nós temos uma criptonita aí. Qual é a nossa debilidade? A Jaca até coçou a cabecinha ali. Entendeu? Nós temos um superpoder nas mãos. O que faz esse superpoder enfraquecer? Qual é? Qual é a pedrinha aí, a criptonita que faz esse superpoder enfraquecer? É só parar e pensar, tá? Então, praticando o autoconhecimento, com certeza você vai conhecer a si mesmo e vai ter uma visão de mundo mais interessante, além de reconhecer seus próprios limites. Se conheça, gente. Quando a gente vai fazer a análise, a autoanálise, né, para ver se tem algum carocinho no seio, você está fazendo um reconhecimento do seu corpo, para ver se está alguma coisa mal. Então, da mesma forma, as emoções elas precisam também ser analisadas. A nossa alma ela precisa desse tempo, sabe? Por quê? Porque quando a alma está toda machucada, quando nós não temos equilíbrio emocional, nem o corpo e nem a espiritualidade vai dar resultado. Então tudo que eu fizer vai ter um impedimento aí. Por quê? Porque eu preciso cuidar primeiro das emoções, colocar em linha com o espírito tem que estar em linha com a alma tem que estar em linha com o corpo tem que estar em linha com a alma tem que estar em linha com o espírito. Quando está tudo desajustado, não funciona, né? Então, é isso aí. Escute suas emoções. Dê a chance para que as suas emoções sejam ouvidas. Tá? Escute, dê essa oportunidade para as suas emoções serem ouvidas. Tenha um tempinho a sós e fala o que é, qual é essa pedrinha que eu tenho aí de debilidade, os pontos fortes que eu tenho, como que eu vou fazer para que isso não me atinge mais? Como que eu vou reverter o quadro? Como que eu vou fazer com que essa pessoa ela faz as coisas que me favoreçam? Então, é só fazer perguntas. As perguntas são poderosas. Sabe? Infelizmente, o ser humano eles correm das perguntas, porque eles não querem ser confrontados. Os homens também eles não gostam que pergunte nada para eles, porque eles não gostam de ser confrontados. Por quê? Porque pensa que vão tirar a hombria deles, pensa que vai tirar a masculinidade dele. Por quê? Porque nós mulheres, com o hábito mundano, com o sistema do mundo, a gente mudou a nossa forma de ver o semelhante. Então eles também são receosos. Da mesma forma que a gente às vezes passa por certas desilusões e ficamos à defensiva com homens, eles também têm com a gente. Então é hora de a gente sentar e analisar o que eu posso fazer para que o meu companheiro mude. Aonde, que ponto, sabe? Aonde eu descontrolo, aonde eu tenho descontrole emocional. O que ele faz que me deixa, com raiva. O que eu posso fazer? Então tem tudo isso, né? É analisando isso daí. Então, claro, gente, dá para entender? Certinho? Vamos terminar, né? Então, é muito bom escutar as suas emoções, escute, dê uma chance para que as suas emoções sejam ouvidas. Isso fará uma diferença na sua vida. Respeite quem você é e o que você está sentindo. Não faz de conta que não está acontecendo nada. Está acontecendo. Porque cada vez que eu quero tapar o sol com a peneira, a situação vai ser pior. Então, eu preciso, é uma questão de respeito consigo mesmo, escutar o que está acontecendo. Respeite você mesmo, escute as suas emoções, né? O que você está sentindo. Esse é o ponto clave para poder controlar as emoções.
Espero que eu tenha ajudado bastante, que vocês possam realmente, né, a gente, né, no dia a dia, a gente colocar em prática essas coisas, sabe? Se autoanalisar, parar e pensar o que o meu semelhante, o que eu posso fazer por ele, o que eu posso fazer para mudar essa situação. Sempre com perguntas, sempre com perguntas. E você vai controlando. E quando a raiva vier, quando querer vir aquele descontrole emocional, o que tem que fazer? Respirar. Respirar, corre pro banheiro, onde for que seja, dá uma volta, se não tiver banheiro perto, respira fundo, joga oxigênio puro no cérebro. Esse trabalho, né? Entendeu? Você vai ter que consertar a bagunça. Sabe? Isso mesmo. Então, respira fundo, sabe? Joga oxigênio puro no cérebro, tira as toxinas do cérebro, que é o lixo emocional, tudo que está aí gravado, e bola para frente. É complicado isso? É um pouquinho. Mas nada que um exercício todos os dias, quando a gente faz, o que é? Quando a gente quer criar músculo, quer perder a barriguinha, vem na Jaque. Então, o que é? As mulheres estão aí lutando todo dia, faz isso, e a Jaque passa aqui, para ficarem bonitas. Só que o maior problema da maioria das mulheres é que querem estar bonita por fora, mas por dentro estão todas estragadas. Sendo que é ao contrário, primeiro tem que se cuidar aqui dentro, para depois ficar bonita fora. E quando eu estou bem aqui dentro, eu vou estar linda, maravilhosa fora, porque eu vou me amar. Obrigado pelo carinho de vocês. Estamos aqui para servir. Obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. E espero ter vocês de volta e a gente continuar com o nosso bate-papo. Beijos, Deus abençoe. Amém.